Bem-vindos a mais um Café com IELTS. Enquanto eu tomo o meu café, eu respondo as suas perguntas sobre o teste do IELTS. Deixa eu começar servindo o meu café aqui, para que a gente possa bater um papo. Seguinte, olha, já derramei aqui, hein? Seguinte, se você está chegando aqui agora e ainda não conhece, eu sou o Simon. O que eu faço aqui na Blame English é te ajudar a passar no teste do IELTS, mesmo que você ainda não tenha o inglês avançado. E essa semana eu estou fazendo uma série de lives aqui, desde de manhã e de noite também. Nessa live aqui de agora que eu tô fazendo de manhã, o Café com IELTS, enquanto eu vou tomando meu café aqui, a gente vai batendo um papo e eu vou respondendo as suas perguntas sobre o teste do IELTS. Então, eu vou puxando aqui umas perguntas que o pessoal já jogou na caixinha, mas se você também tiver alguma dúvida, fique à vontade para escrevê-la aqui no chat, que eu vou ler a sua dúvida e eu vou te ajudar aqui, tá? Pode escrever e pode mandar aí a sua dúvida, que eu terei o maior prazer em poder te ajudar. Bom, primeiramente eu quero falar duas coisas. Uma, é que hoje à noite nós vamos ter a nossa live de simulados. Se você nunca apareceu em uma live de simulados, eu altamente te recomendo aparecer para você ver. Porque lá eu vou fazer exatamente o que o seu examinador vai fazer com você no dia do seu teste. Nós vamos praticar o simulado do speaking. Eu vou ser como se fosse o seu examinador. E vou te fazer perguntas que o seu examinador te faria na hora do teste. E ainda vou te dar o meu feedback de como está a sua resposta, tá? Então bastante gente aparece lá para poder praticar. Eu recomendo que você faça o mesmo, tá? A outra coisa... Não tem outra coisa, vamos tocar aqui, ó. A Elisete já mandou ali, ó. Quanto tempo para estudar? Precisamos de uma nota 5. Elisete, é o seguinte, para eu fazer esse cálculo, né? Muita gente me pergunta, essa talvez seja a pergunta que eu mais respondo aqui. É quanto tempo estudando para chegar na nota tal, né? Mas para eu saber a resposta dessa pergunta, para eu te dar a resposta dessa pergunta, não basta só eu saber a sua nota que você quer, tá? A gente tem que saber o nível que você está. É isso que a gente tem que saber, tá? Porque aí eu sei onde você está e onde você quer chegar. Vamos supor que você esteja no básico, tá? Quando eu falo básico, vamos supor que você está ali no nível A2, tá? Você já estudou um pouco de inglês, você já sabe um pouco, não sabe muito, mas já sabe pouco. E aí você precisa chegar ali na nota 5, tá? Para você atingir uma nota 5, você vai ter que chegar ali provavelmente no B2, no B1. Tá? Você chegando ali no B1, você já vai conseguir tirar essa nota 5. Para você chegar no nível B1, você precisa de mais ou menos 350 horas de estudo com o idioma. Você tem que ter estudado, você tem que ter tido contato com o idioma mais ou menos umas 350 horas, tá? Se você está... Presta atenção que esse número é importante, 350 horas. Se você está no A2, significa que você já tem ali no seu estudo umas 180 horas, entende? Quem está no A2 tem mais ou menos umas 180 horas de estudo, de exposição com o idioma. Então, a gente tem um gap aí de 170 horas para serem trabalhadas. É assim que você tem que pensar. Aí a pergunta que a gente tem que responder é: em quanto tempo eu consigo trabalhar essas 170 horas de exposição e de estudo? Entende? Vamos supor que você tem aí 2 horas por dia para estudar. Se você tiver 2 horas por dia, dá para fazer isso aí dentro de uns 3 meses, tá? Se você tiver menos tempo para estudar, a gente vai aumentar o tempo. Se você tiver mais tempo para estudar, a gente vai diminuir o tempo. Beleza? É assim que eu faço esse cálculo para poder ajudar vocês a saber quanto tempo demora para chegar na nota que vocês querem, tá? Beber mais um gole de café. Vou puxar uma pergunta aqui, das que o pessoal fez. Vou começar com essa aqui, ó. A primeira aqui, ó. Qual lugar indica para fazer o teste? Bom, seguinte... Se você está no Brasil, tem um lugar, foi demais, né? Tem um lugar que eu recomendo sim, tá? Inclusive foi o lugar que eu fiz e que eu sempre falo com alguns alunos para irem lá fazer e eles, na maioria, têm sucesso, tá? Esse lugar se chama IDP, ou IDP, tá? É em São Paulo. Então anote aí, é na IDP em São Paulo. Vou até escrever aqui para você o nome. IDP. Tá? Esse é o lugar que eu recomendo fazer. Ah, Simon, mas tem a cultura inglesa. Tem, mas eu tô falando qual que eu recomendo. Não foi essa a pergunta? Qual lugar indica para fazer? Tem vários lugares. Eu tô te falando qual que eu, Simon, fiz e qual que eu, Simon, recomendo. Por que que eu gosto de indicar o pessoal da IDP? Lá na IDP, você vai chegar lá, a forma que eles vão te tratar é diferente. Pelo menos eu senti isso no Brasil.
E vários dos meus alunos sentem isso quando eles voltam para falar comigo do teste. Então você fica mais tranquilo na hora de ir fazer seu teste. Porque o teste do IELTS já é um teste que naturalmente te deixa nervoso. Quem fica nervoso fazendo o teste aí? Ou você vai tranquilão, nem preocupa, nem um pingo. Claro que não, né? A maioria de nós fica bastante nervoso fazendo o teste. Porque você está sendo ali testado. Então quando você chega lá na ADP, a recepção que eles te dão é muito mais tranquila. Tá? Você já vai ser atendido em inglês, tenha isso em mente. Eles já vão chegar lá no dia do seu teste, né? Antes, não, você pode marcar em português e tal. Mas no dia do seu teste, você já vai chegar lá e eles vão conversar com você já em inglês, tá? Mas apesar disso, é muito tranquilo, tá? A recepção deles, e isso te deixa mais confiante para ir fazer o seu teste. Então é lá que eu recomendo, beleza? Deixa eu ver outra aqui. Ó. Ouvi que o speaking é feito com máscara. Isso não atrapalha entender? Duas coisas. Eu acho que hoje em dia não são tantos lugares ainda assim que estão com máscara não, tá? Durante a parte mais pesada da pandemia, estava assim com máscara. O pessoal estava tendo que fazer a parte do speaking com máscara. Mas hoje eu acho que isso não acontece em todos os lugares mais não, tá? Mas se o lugar que você for fazer sua prova, você tem que perguntar quando você marcar, hein? O lugar que você for fazer sua prova ainda estiver aplicando com máscara, aí você tem que prestar atenção no seguinte. Talvez, se o seu nível não for tão bom, se você estiver num nível muito básico, talvez isso te atrapalhe sim. A pessoa conversar com a máscara e ficar assim, né? Você não vai conseguir fazer a leitura labial e aí te dificulte. Mas, se você achar que qualquer circunstância da sua prova dificultou você fazer a sua prova, isso vale para o speaking, para o listening, para o reading e para o writing. Se tiver acontecido qualquer circunstância na hora do seu teste que você acredita que influenciou negativamente na sua realização, você tem que reclamar, tá? E você tem que reclamar assim que acaba o seu teste. Se você deixar para reclamar depois que sua nota sair, não adianta nada, você perdeu. Eles não vão mudar a nota nenhuma. Você tem que reclamar assim que terminar o seu teste, tá? Então fique atento para isso. Muito bem. Vamos puxar a próxima aqui. Lembrando que se você está entrando agora e quiser fazer uma pergunta, fique à vontade para que eu possa responder e ajudar você, tá? Ó, essa aqui. Se não passar no teste, posso fazer de novo depois de quanto tempo? Depende de onde você mora, tá? Quando eu estava no Brasil, eu morava no interior de Minas Gerais. Então, na cidade que eu morava, obviamente, não tinha local de aplicação da prova. E o local mais próximo era a capital, Belo Horizonte. Só que mesmo lá em Belo Horizonte, o local que aplicava a prova era cultura inglesa. E lá não tinha sempre. Era mais ou menos uma vez a cada 20 ou 30 dias. Então, dependendo de onde você mora, você tem que descobrir onde a prova é aplicada. E aí você marca para poder ir naquela data. Não, dependendo do local, não tem tantas datas disponíveis, tá? Agora, na IDP, que foi essa que eu te falei, lá de São Paulo, lá tem praticamente todos os dias da semana. Se você saiu a prova hoje, não foi a nota que você queria, você vai precisar fazer de novo, só você marcar, você já marca para semana que vem, se você quiser, tá? Muito bem, deixa eu ver aqui. Gostaria de saber como é o seu curso, eu sou nova por aqui, Milena Belchior. Primeiramente, seja bem-vinda, então, aqui, tá? Milena, o meu curso, né, que é o IELTS Masterclass, ele é focado nas 4 habilidades do teste do IELTS. Você vai ver as 4 habilidades lá. O listening, o reading, o writing, o speaking. E lá dentro eu te ensino técnicas específicas para você conseguir fazer cada parte da prova. Porque eu não sei se você sabe, o seu examinador está esperando que você atinja determinados parâmetros durante o teste. Não é só chegar lá sabendo inglês que vai adiantar. Você tem que saber fazer a prova. O teste do IELTS ele é um teste muito específico. E a maioria... Ontem eu até conversei com o Edgar, que foi um aluno faixa preta meu. O que é um aluno faixa preta? É um aluno que tira além da nota 7 no teste do IELTS. Ele foi lá e tirou 7,5 de primeira com 3 meses de preparação. Aí eu estava conversando com ele ontem. A live até não ficou salva aqui, mas em breve eu vou postar para vocês lá no canal do YouTube, tá? E aqui também. Aí eu estava conversando com ele e ele disse que o pior erro que ele acha é você subestimar o teste e superestimar você mesmo. Você acha, eu já sei inglês, dá para ir fazer tranquilo. É só mais um teste de inglês. Só nisso aqui você já fez 2 coisas. Você subestimou o teste, é só mais um teste de inglês, e você superestimou as suas habilidades. Eu já sei inglês, dá para ir fazer. Não é bem assim,
tá? Não é bem assim. Então, durante a minha preparação, eu vou te ensinar técnicas específicas para você poder passar no teste, tá joia? Deixa eu ver aqui, achei outra pergunta. Qual cidade você morava? Bem no interior de Minas Gerais, meu filho. Tinha 20 mil habitantes a cidade que eu morava lá. Deixa eu ver aqui, mais uma pergunta. For Us, Canada. Prova do IELTS online. Já ouviu falar? Toda vez que olho o site, não tem nada. Não só já ouvi falar, como eu conheço algumas pessoas que fizeram. Mas isso estava acontecendo na época da pandemia, tá? Hoje, realmente, eu acredito que não aconteça mais. Eles até criaram uma versão aí do Academic que podia ser realizada online, mas eu acho que ainda não está tão recorrente assim. Ou se tá, é muito difícil você conseguir marcar, tá? Porque você também vai precisar da estrutura do centro ali, que vai ter um profissional para ficar com você ali, tá? Então, assim, eu conheço pessoas que já fizeram, mas isso era na época da pandemia. Não, hoje não tá tão frequente mais isso, tá? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Fiz um simulado, mas fui mal porque era sotaque britânico. Não gosto. O que recomenda? O que eu recomendo é que você não faça só aquilo que você gosta. Você não foi mal no teste porque o teste era com sotaque britânico. Você foi mal no teste porque você não está acostumada com sotaque britânico. É diferente e não sabia responder as questões. Deixa eu te falar uma coisa bem direta. O seu teste do IELTS é um teste britânico. O seu teste do IELTS, 98% das vezes que você vai fazer a prova do listening, que é quando você vai escutar, 98% das vezes é sotaque britânico. Então, a bem da verdade é que não importa se você gosta de sotaque britânico. Se você quer passar no teste do IELTS, você precisa estar acostumado, estar pelo menos confortável ouvindo sotaque britânico. Eu sei que a grande maioria dos brasileiros é influenciada pelo sotaque americano. Eu sei disso. Eu sou brasileiro, morava no Brasil. Mas não é sobre o que você gosta, ou sobre o que você tem mais afinidade, ou sobre o que você está mais acostumado. É sobre o que você precisa fazer para conseguir o resultado no teste. De novo, o teste do IELTS é um teste britânico. Se você não estiver acostumado com o teste, com o sotaque britânico, vai ser muito difícil você conseguir uma nota boa no teste do IELTS. Então, a minha recomendação é, não faça só aquilo que você gosta. Você não gosta de sotaque britânico? Tá tudo bem. Vai lá e fique exposto ao sotaque britânico, sem gostar. A gente tem que aprender a fazer não só o que gosta, para chegar onde você quer, e fazer as coisas que vão te dar resultado para você chegar onde você quer. Entende? Você não passou por causa do sotaque britânico. Você não passou porque você não conseguia entender o sotaque britânico e responder as questões. É diferente. Então, comece a ficar mais exposto, mais exposta com esse tipo de sotaque para você chegar no seu teste o mais confortável possível. Isso vai fazer a diferença. Se você chegar no seu teste e você não estiver confortável ouvindo inglês britânico, vai ser muito sofrido para você. Por isso que, primeiro que o meu sotaque é britânico. Então, lá dentro da preparação, você já está exposta a isso. Segundo que, durante a minha preparação, eu toco o sotaque britânico na sua cabeça, para você ficar acostumado com isso. Você tem que bombardear o seu cérebro com esse tipo de sotaque, para você ficar acostumado. Que é uma coisa que é muito verdade. A maioria das pessoas que falam comigo que não gostam do sotaque britânico, depois de ficar um tempo exposto e ouvindo, falam, Simon, na verdade, eu tinha preconceito porque eu não entendia. Tá? Então, foque em ficar exposto nisso aí, que isso aí vai te ajudar, tá? O Apartamento 401. Caramba, isso aí eu acho que é o nome de... Tem um filme de terror que chama assim, tem não? Apartamento 401, sei lá. Como é a parte de speaking do seu curso? Cara, o seguinte, quer dizer, não sei se é homem, não sei se é mulher, né? Desculpa. É o seguinte, dentro do curso, né, é dividido por módulos em cada uma das habilidades. Na parte do speaking, eu vou te ensinar as técnicas que você vai utilizar durante a prova do speaking. E aí, eu tô te dando ali nos módulos do curso o conhecimento. E aí você tem o grupo de alunos
para você praticar. Tem as questões que eu dou lá para você de exemplo, para você poder praticar, são questões reais do teste, e aí você vai praticar as técnicas que eu ensino com os seus colegas, e eventualmente, se você for um dos alunos que chegam a ganhar a mentoria, né, não são todos, geralmente são os primeiros alunos que entram no curso, se você ganhar a mentoria comigo, você vai treinar essas técnicas comigo, e aí eu vou te dar uma mentoria ali, um feedback um pouco mais preciso, feedback bem mais preciso e acurado do que você está fazendo, mas, em suma, você vai aprender as técnicas para aplicar na parte do teste e praticar com seus colegas, tá? Ah, Simon, mas eu só preciso ficar falando. Não é assim? Geralmente a gente pensa assim, eu só preciso ficar falando, eu já sei inglês. Não é bem assim. Se você acha que você já sabe inglês e que para passar no teste do IELTS você só precisa ficar falando, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Talvez você pode se surpreender negativamente na hora do seu teste. Tá? Você tem que saber o que e como responder. Não é só ficar falando. Tá? Tem um outro aluno faixa preta meu, o Gustavo, na entrevista que eu fiz com ele, ele fala o seguinte: não é só ficar conversando com as pessoas. É treino, é técnica para você responder as questões da forma que elas têm que ser respondidas. Tá? Então fique muito atento a isso. Muito bem, deixa eu ver aqui mais uma. Deixa eu ver aqui. Mike B. Vou comprar seu curso porque preciso passar para emigrar como enfermeira, sou A2. Ah, que bacana. Terei o maior prazer em te receber na turma nova quando abrir. Muitos dos meus alunos também são enfermeiros. Que bacana, né? Tá aparecendo muita gente enfermeira aqui esses dias, e eu gosto muito de saber disso, que eu posso ajudar vocês assim. Muitos alunos meus também fizeram a preparação para o teste do IELTS porque queriam ou vão ser enfermeiros nos Estados Unidos. E aí vocês têm que também fazer o teste do IELTS para isso, né? Muito bacana saber disso, muito bem. E no A2, vamos embora, dá para preparar para o que precisa ser feito, né? Eu falo assim, ontem mesmo eu falei isso na live, quando a gente sabe o que tem que fazer, já é difícil. Imagina sem saber, né? Tenha isso na sua cabeça. Vamos lá, deixa eu puxar uma outra pergunta aqui. Nossa, as perguntas hoje tá tocando terror. Deixa eu até beber um outro café aqui. Qual sotaque tenho que ter no teste? E aí, o que vocês acham? Vocês que estão aqui assistindo a live, você acha que é melhor ter um sotaque americano ou que é melhor ter um sotaque britânico na hora do teste do IELTS? Você vai lá, responde aí pra mim. Você vai lá, vai fazer o teste do speaking na frente do seu examinador. Você acha que é melhor você ter um sotaque britânico ou um sotaque americano? Responde aí pra mim. Atos personalizados. Simon, preciso do seu e-mail. Você pode me mandar um direct aqui pelo Instagram mesmo que eu te respondo, tá? Não precisa do e-mail não, mas ali acho que também fica o e-mail ali de suporte, que é o e-mail da equipe do suporte, você pode mandar por lá ou pelo direct ali que eu respondo, tá? E aí, o que vocês acham? Ita Freitas, quando vai abrir turmas novas? A próxima turma vai abrir dia 11 de julho. O que vocês acham? É melhor ter um sotaque americano ou melhor ter um sotaque britânico na hora que vai fazer o teste do IELTS? Sabe qual que é a resposta para isso? Na verdade, não importa. O seu sotaque na hora do teste importa zero. Zero. Sabe por quê? O seu examinador não está analisando o seu sotaque. O seu examinador está analisando a sua pronúncia. Não existe um critério lá. Sotaque. O candidato fala com sotaque britânico. 10. O candidato fala com sotaque americano. 10. Não existe isso. Tá? A única coisa que o seu examinador está focando ali na análise dele é a sua pronúncia. Então você tem que focar em saber pronunciar as palavras de forma correta. Isso sim pode aumentar a sua nota no teste do IELTS ou derrubar a sua nota se você estiver fazendo errado. Mas o seu sotaque não influencia. Você pode ir para a prova com sotaque americano, você pode ir para a prova com sotaque britânico, com sotaque texano, sotaque canadense, sotaque escocês, não importa. Só importa se você vai pronunciar as suas palavras de forma correta. Agora, existe uma coisa que o sotaque influencia, mas aí é independentemente do sotaque. Não é que você tem que ter um ou outro. Existe um subcritério, que é um band descriptor, que é onde você se encaixa nas notas, né? O seu examinador está analisando ali e tem um lá que é assim, ó. O sotaque do candidato influencia no entendimento? O sotaque do candidato tem uma influência muito forte no entendimento?
Existe esse critério lá. Então, quanto mais natural você consegue falar, apesar do seu sotaque, melhor, tá? Muito bem, vamos ver aqui outra pergunta. Estou no hospital trabalhando. Como faço para conseguir seu curso para IELTS? Sou enfermeiro. Cara, isso aqui é comprometimento. Tá trabalhando e tá aqui assistindo a live de dúvidas sobre o teste do IELTS. Seguinte, a melhor coisa que eu posso falar para você é participe da semana do IELTS, que vai começar segunda-feira que vem, tá? Dia 4 de julho. A primeira aula vai ser às 8 horas da noite. Esteja lá, participe da semana, que ao longo da semana eu vou dar todas as informações que você vai precisar para entrar na próxima turma, tá? Que vai abrir dia 11 de julho, beleza? Vamos lá para a próxima. Ó, essa aqui está relacionada ainda com o que eu falei. Ó. A pronúncia pesa muito no teste? Não tenho muito boa. É preciso melhorar. O que acontece? Um critério inteiro do seu teste é pronúncia. O seu teste do speaking, por exemplo, que é onde você vai falar e demonstrar a sua capacidade de falar, o seu teste do speaking tem 4 critérios. 4 critérios. Fluency and coherence, lexical resource, que é o seu vocabulário, grammar e pronunciation. Então, um critério inteiro do seu teste é pronúncia. Ela pesa? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta, tá? Não tenho muito boa, é preciso melhorar. É preciso mesmo. É preciso mesmo, tá? O que acontece? Como que você vai melhorar que talvez você não esteja ligado para esse fato? Vocês que estão ouvindo aqui, como que vocês acham que dá para melhorar a pronúncia? Me falam aqui, para eu poder interagir com vocês. Como que você melhoraria a sua pronúncia em inglês? O que você acha que você poderia fazer que melhoraria a sua pronúncia em inglês? Fala aí para mim enquanto eu vou explicando, que eu quero ver as ideias de vocês. Mas presta atenção. Muita gente deixa passar despercebido essa atividade que eu vou te falar. Muita gente nem... Opa, solução. Muita gente nem faz essa atividade que eu vou te falar. Essa atividade geralmente está fora do radar de muitas pessoas. E essa é uma das atividades mais poderosas que eu conheço para poder melhorar a sua pronúncia. Tá pronto para ouvir? Essa atividade é ficar exposto ao idioma. Ah, Simon, mas isso aí eu já sei. É mesmo? Será que você sabe? Tudo bem que você sabe, mas você faz isso? Saber o que fazer é uma coisa. Agora, você faz? Olha ali, Ita Freires, praticando o listening. Muito bem. Exatamente isso. Quando você fica mais exposto ao listening, o que é o listening? É a sua capacidade de entender o que está sendo falado. Quanto mais você fica exposto ao listening, quanto mais você ouve filme, série, podcast, rádio, quanto mais você fica exposto, mais você vai entendendo o que as pessoas estão falando. Beleza, isso é o óbvio. Só que, talvez não seja tão óbvio assim para você, né? Mas é o que acontece. Mas, além de entender o que as pessoas estão falando, uma outra coisa acontece. Você também começa a internalizar os padrões de pronúncia. Quanto mais você fica exposto, ouvindo as pessoas falarem, mais você vai percebendo. Você vai assim, então é assim que eu pronuncio aquela palavra. Então é assim que eu pronuncio as palavras quando elas estão juntas. Então é assim que eu pronuncio as palavras dentro dessa frase. Isso vai acontecendo com você conforme você vai aumentando a sua exposição com o idioma. Tá? Vou te dar um exemplo aqui. Como que vocês falariam essa palavra aqui, ó, essa frase aqui, ó? Aqui, ó, frase simplíssima. Repete aí pra você. Como vocês falariam essa frase aí? Repete aí em voz alta pra você. Repete aí em voz alta pra você. Provavelmente você foi lá e falou assim, and I like, né? Tá certo, não tá errado não, gramaticalmente está certo. Mas na vida real, as pessoas não falam assim. Na vida real, o que acontece ali é o que a gente chama de connected speech. O que é connected speech? É quando a gente liga uma palavra na outra.
E isso acontece até em português, tá? Aquela frase ali na vida real, ela sai assim, ó, unalike. Se você para só ouvir rápido assim, parece até uma outra palavra. Unalike. Por quê? Emendou tudo. Cada uma das palavras foram emendadas na outra. Ah, Simon, mas isso aí é só no inglês? Não. Aqui, ó. Quem é de Minas aqui? Escreve aí pra mim. Tem alguém de Minas Gerais aqui? Vai, eu vou dar um exemplo pra você, um do melhor que tem. Quem é de Minas Gerais aqui? Escreve aí pra mim, se tem alguém de Minas aqui. Ou se você conhece alguém de Minas. Vamos lá, escreve aí. Deixa eu ver se tem algum mineiro aqui. O que acontece? Quando você... Ó, tem uma ali de Goiânia ali, Giovana. Quando você pega o idioma, né? Português. Aí você pega uma frase lá assim, ó. Aonde vocês vão? Essa é a frase. Aonde vocês vão? Quando você chega lá em Minas, o que você escuta? Aonde vocês vão? Aonde vocês vão? Tá errado? Gramaticalmente, talvez. Mas é assim que as pessoas falam. E você entende perfeitamente. Aonde vocês vão? Aonde vocês vão. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Olha, a Giovana já tá rindo ali. Onde você vai? O Marco também falando. Isso acontece em qualquer lugar. Esses dias eu estava conversando com uma mentorada, aí ela falou que foi na casa de uma mineira. E a mineira estava assim, ontem. E aí a menina tá assim, gente, que é isso? Ontem. Aí eu falei, ô fulano, que é isso ontem? Ela falou assim, ontem sacola para eu colocar isso aqui. Mas é assim que acontece. Na vida real, as pessoas emendam as palavras umas nas outras, porque a gente é preguiçoso. Isso acontece em qualquer lugar do planeta. Você quer falar mais rápido, tá? Mas você só vai conseguir perceber esse tipo de nuance se você estiver exposto ao listening. Se você não fizer sua exposição ao listening, você não vai conseguir melhorar a sua naturalidade da fala. Entende? Então, é assim que você vai melhorar, aumentando a sua exposição com o listening. E aí, já finalizando essa pergunta aqui, fazendo o gancho com uma outra que apareceu aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Foi da Milena. Dicas de como ficar mais exposto. Milena, existem algumas aulas aqui. Quando você entrar no perfil aqui, vai ter assim, ó, aulas base. Ou então lá no YouTube também tem uma playlist lá, aulas base. Tem uma aula lá sobre, tem duas na verdade, sobre como melhorar o listening. Nessas duas aulas eu te explico com detalhes as duas mais importantes técnicas que você tem que saber para melhorar o seu listening, que é a técnica do bombardeio e a técnica do resgate, tá? Dentro do programa do IMC, eu faço uma aula ao vivo só para poder explicar isso aí, porque isso aí realmente é o que muda o pessoal de nível. Mas tem essas explicações também lá, tá? Para você ficar mais exposta. E aí eu te ensino, eu te dou recomendações lá do que eu vi, tá? Lari, família e Green. Uso Elsa. Ajuda? Faço pelo menos 4 horas de podcast por dia. Ó, Lari, seguinte. Esses aplicativos, né? O Elsa, tem alguns outros aí também. São bons? São. Mas é o principal? Não. O principal é isso aí que você falou depois, ó. Faço pelo menos 4 horas de podcast por dia. Isso sim. E isso eu gostei de ver. O aplicativo é bom? É bom. Mas é como se fosse uma folha de alface. Quem já me viu falando aqui da teoria da folha de alface? Quando alguém me pergunta assim, Simon, isso aqui é bom para o IELTS? Eu falo, teoria da folha de alface. Isso aqui é bom para o IELTS? Eu falo, teoria da folha de alface. O que é a teoria da folha de alface? Me responda aqui. Se você quer emagrecer, igual eu lá, no início do ano, de janeiro para cá, eu perdi 33 quilos. Eu fiz uma dieta aí, treino, academia, enfim. Se você quer emagrecer, você comer alface é bom? É, né? É bom. Agora, é o suficiente? De forma alguma, nem de perto. Entende? Então, quando você pergunta, esses aplicativos são bons? Sim. São suficientes? Não, nem de perto. O mais importante é isso que você falou. Faço pelo menos 4 horas de podcast por dia. Isso sim é bom, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta de vocês aqui. Ou se eu posso puxar outra lá da caixinha. Deixa eu ver. Acho que a teoria qualquer coisa é melhor que nada. Isso aí, com certeza, né? 1 é sempre maior que 0. Com certeza. Mas se você pode fazer mais, faça.
Mas se você não tem nada para fazer, aí beleza, tá? Ah, Giovana, acho que meu maior problema é o speaking. Sou tímida até para o português. Imagine em inglês. Seguinte. Na verdade, a questão da timidez, ela tem várias nuances, né? Várias nuances. Por quê? Não é só ser tímido, né? Na verdade, a gente tem vergonha por quê? A gente tem que olhar por que a gente tem vergonha. Você tem vergonha de errar em português? Você erra em português? Você está conversando aí no seu dia a dia com o seu amigo ou no seu serviço, aí você pega, você troca uma palavra, igual aqui, falei, peguei uma palavra, aqui, eu ia falar uma palavra, mas eu queria dizer palavra. Acontece isso com você no seu dia? Você faz esses erros assim? Responde aí pra mim. Vocês que estão aqui, vocês erram no dia a dia? Em português mesmo, vocês cometem esses erros bobos de fala? Ou vocês são perfeitos? Eu acredito que se você é como o meu, todo mundo, você erra, né? Agora, a grande questão é, Giovana, se a gente erra em português, que é a nossa língua materna, por que você não vai errar em inglês ou em um outro idioma? Entende? Então, a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo com essa questão de errar, tá? E principalmente durante a preparação. Olha, a Michelle falando, o Bruno também, que erra, a Marina também, isso é normal. Durante a sua preparação, eu quero que você erre. Principalmente se você for minha mentorada e estiver fazendo mentoria comigo. Eu quero que você erre. Sabe por quê? Porque quando você erra na minha frente, eu consigo enxergar o seu erro e te ajudar a corrigir. Agora, se você não quer falar nada, não quer nem fazer aula, não quer praticar o seu speaking, porque você tem medo de errar, sabe o que vai acontecer com você? Você vai errar lá na frente do examinador. E sabe qual que é o problema de errar lá na frente do seu examinador? É que o seu examinador não vai te ajudar a corrigir seu erro. O seu examinador vai te dar uma nota baixa. É isso que vai acontecer. Entende? Então, quando você fala assim, eu tenho timidez, mesmo em português, beleza. Mas a gente tem que olhar se essa timidez está te impedindo de falar. Porque apesar de ser tímida, mesmo em português, se chegar uma pessoa nova, você vai conversar com ela, não vai? Você vai ter que ir a algum lugar, você vai ter que conversar com as pessoas. Você vai conversar. E a mesma coisa em inglês, entende? Então, a gente tem que trabalhar isso dessa forma. Você vai ter que falar. Agora, de que você tem medo? E é aí que a gente tem que trabalhar, tá joia? Alari, faço aulas em group class pelo Zoom de terça e quinta em algumas libraries dos Estados Unidos, ajuda bastante. Sim, com certeza. A conversação, você só vai melhorar a sua fala falando, né? Agora, eu até falei isso mais cedo nessa live aqui. A gente tem que, apesar de saber que você só vai melhorar a fala falando, para o teste do IELTS, você tem que saber o que falar e como falar. Aí que entram as técnicas. Porque não é só falar. Entende? Por isso que eu falei, eu ensino você as técnicas para você aplicar na hora do teste e responder as questões do jeito que tem que ser respondidas, mas você também tem que praticar. Não é só um ou só outro, é um e outro. Porque melhorar a fala de uma forma geral é bom, só que o teste do IELTS é diferente. Você não vai conversar com um amigo ou com uma pessoa no supermercado ou uma pessoa na rua. Você vai fazer um teste de proficiência. Você tem que demonstrar que você consegue chegar em determinados parâmetros, beleza? Deixa eu ver aqui, próximas perguntas. Giovana, de novo. Não tem problema não, tá? Pode fazer quantas perguntas você quiser, só tô mencionando que foi você de novo. IELTS para imigração para o Canadá. Você acha melhor fazer o teste lá ou no Brasil? Você está onde? No Brasil ou no Canadá? Eu acho melhor você fazer o teste onde você está, tá? Isso aí não vai ser tão pesado assim, não. Porque se você for esperar para vir para o Canadá, se o seu objetivo é imigração, você vai estar aqui como o quê? Turista, trabalhando, como estudante, entende? Então, aí talvez você já vai ter gasto muito dinheiro para chegar aqui, para depois fazer o teste do IELTS. Talvez essa conta não compense. Talvez seja melhor você ficar no Brasil, se você estiver aí ainda, se você permanecer no Brasil mais um pouco, estudar mais um pouco, se preparar mais um pouco, fazer o seu teste, aplicar foi demais, né? Aplicar para a imigração e depois mudar. Entende? Foi assim que eu fiz. Eu fiz o meu processo todo no Brasil. Para falar a verdade, eu nunca nem tinha pisado em um outro país antes de vir para o Canadá. Eu nunca tinha saído do Brasil. Eu fiz todo o meu processo ainda estando no Brasil, tá? Então, é melhor
eu acho que você deveria considerar isso, tá? Será que dá para eu ficar aqui mais um pouco ou eu já tenho data de college para chegar aqui e tal? Beleza, se você tiver que vir aqui, aí você vai ter que fazer aqui, tá? Mas senão eu consideraria fazer aí no Brasil ainda, beleza? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Nossa senhora. Deixa eu beber um café. Nossa, essa aqui tem até suspirar para além, ó. Deixa eu ver quem foi que mandou isso aqui. Pois é. Estou lendo listas de palavras avançadas para o IELTS, mas não sinto que melhora. Continuo. Vamos lá, gente. Quem faz isso aí? Quem de vocês está aqui faz ou já fez isso aí? Procurar, vai lá na internet, lá, né, fala assim, Advanced Words for IELTS, Advanced Vocabulary for IELTS, lista de palavras avançadas para o IELTS. Quem faz isso aqui ou já fez? Me fala aí se você já fez isso. Tentando aprender vocabulário avançado, olhando lista de palavras. Wesley, aguenta aí que eu já te respondo. Deixa eu responder essa aqui primeiro. Quem já fez isso? Me fala aí se você já fez. Fica buscando lista de palavras avançadas para tentar melhorar o seu vocabulário. Ó, a Sofia já falou que já fez. A Lari, não funciona, tem que ter um contexto. Vamos lá, quem mais? Vamos, gente, interage comigo aqui. Fala, eu quero saber para eu poder te ajudar melhor. Me diz aí, você já fez isso? Não, Simon, nunca fiz. Já fiz. Simon, ainda tô fazendo. Simon, só hoje eu já fiz 2 vezes. Manda aí para mim, você já fez isso? Fica buscando lista de palavras avançadas na internet para melhorar para o IELTS? O Bruno ali, não. Gente, é o seguinte, isso aí é uma das piores coisas que você pode fazer na sua preparação para o teste do IELTS, tá? Por quê? Se você já fez isso na sua vida, você sabe que você entra lá, você já fez, virou nada. É isso aí, Ronilson. Renilson. Você entra lá, olha a lista de palavras, você tem lá 50 palavras. Nossa, eu vou aprender 50 palavras avançadas aqui agora. Meu Deus do céu. Você vai lá e lê. Tá. Na hora que você acaba a lista, você já esqueceu 45. Não é assim? Não é assim? Por quê? Você está apenas lendo palavras isoladas. Até vai ter o significado da palavra lá para você. Mas você esquece. Você esquece. Então isso não adianta. O tempo que você está gastando nisso aí, era melhor você investir na leitura. A leitura, sim, é uma ferramenta poderosíssima para poder melhorar o seu vocabulário. Porque ali você vai aprendendo as coisas no contexto. Se isso aqui funcionasse, era simplesmente você abrir o dicionário e ler. Mas não é assim que funciona, né? Se você abrir o dicionário e ler, você vai aprender alguma coisa? Provavelmente você vai aprender uma ou outra palavra que você não vai lembrar, que você não vai esquecer. Mas a grande maioria você vai esquecer. E isso não adianta. Não continue. Você me perguntou ali, continuo? Não. Pare agora. Pare para ontem. E comece a fazer outra coisa. Sabe o quê? Ler. Comece a ler, porque isso sim vai fortalecer o seu vocabulário e expandir o seu vocabulário para o IELTS. Mas não é ler de qualquer jeito também não. Pelo amor que eu te peço. Tem uma aula minha, lá nas aulas base, que explica como ler para você conseguir sua nota no teste do IELTS. Lá dentro do programa eu faço uma aula ao vivo só para isso, mas aqui tem uma aula te explicando ali gratuitamente o que você pode fazer, tá? Pelo amor que eu te peço, para com isso aí. Cadê? Deixa eu voltar na pergunta do Wesley. Curso de IADS conta para o Canadá? Tecnólogos em geral? Não sei, Wesley. Aí você vai ter que olhar as profissões que estão em demanda lá para o Canadá, dependendo do programa de imigração que você vai querer. Tem que olhar, se você for pelo Express Entry, se essa profissão sua é uma profissão que se qualifica lá nos NOCs, que o Canadá escolhe. NOC é a classificação da sua profissão. Então isso aí eu realmente não sei, tá? Eu sei do meu processo, porque eu sou formado em Direito, né, no Brasil. E isso que eu usei para usar no meu processo de imigração do Canadá, tá? Isso aí eu não vou conseguir te ajudar. Você vai ter que procurar a ajuda de alguém ou olhar isso aí, tá? Vamos ver aqui outra pergunta. Vamos lá. Cris Machadinho. Simon, quais as dicas que você pode dar para o reading? A gente tem que considerar 2 coisas. Existem orientações para eu te dar antes da sua prova e orientações para eu te dar durante a sua prova. Qual que você quer?
Porque não adianta eu te dar orientações da sua prova se você não trabalhou antes. Entende? Então, ó, na verdade, eu vou te dar um pouco das duas, beleza? Vou te dar o que você vai fazer antes e depois com o reading. Durante a sua preparação, você vai usar o reading como ferramenta de expansão e fortalecimento de vocabulário. Anotou isso aí? Ferramenta de expansão e fortalecimento do vocabulário. É isso que eu estava falando aqui agora. Você vai usar o reading para aumentar e fortalecer seu vocabulário. É a ferramenta mais poderosa que existe na face do planeta para você fortalecer o seu vocabulário. E aí, eu te recomendo, porque senão eu vou ficar aqui mais 1 hora aqui falando com você. Te recomendo que assista a aula lá a aula chama assim, ó, Como Melhorar o Reading do Zero. Vai lá no meu canal no YouTube e procura essa aula lá que você vai achar Como Melhorar o Reading do Zero, tá? E aí você vai aprender a ler para aumentar o seu vocabulário. Beleza, agora na hora do teste. O teste do reading, ele tem 3 sessões, tá? 3 sessões. Em cada uma das sessões, você vai enfrentar textos diferentes e depois você vai ter que responder questões desse texto, tá? Mike B, aguenta aí que eu já te respondo. Deixa eu finalizar a pergunta da Cris aqui. Em cada parte, os textos vão ficando mais difíceis, tá? E você tem que responder as questões em 60 minutos. 60 minutos. O que você vai fazer ali dentro é achar as respostas do texto, para achar as respostas das perguntas dentro do texto. Vou te dar uma orientação aqui, que essa realmente é uma que salva, tá? Porque você fica meio perdido, principalmente porque você já veio do listening, que tem uma estrutura diferente. No teste do listening, as perguntas, às vezes, elas vêm fora de ordem. Né? Quando são aquelas perguntas lá, múltipla escolha, as alternativas ali estão fora de ordem. No teste do reading, presta atenção. No teste do reading, quando é para você completar os espaços, as respostas estão em ordem. Em ordem. Então, presta atenção nessa orientação que eu vou te dar. Quando você for começar a responder o seu texto, você vai lá olhar as perguntas, para você saber o que você vai procurar no texto, né? E aí você vai olhar a primeira e a segunda. E aí você vai para o seu texto. Por quê? Se você começar a ler lá e você achou a resposta da segunda, pode parar e voltar que você já deixou passar a resposta da primeira. Pegou? A resposta vem na ordem no teste do reading. Se você já achou a resposta da segunda, pode voltar que a resposta da primeira está ali. Beleza? Mas isso aqui é uma das coisas que tem para fazer no teste do reading, né? E ainda tem as técnicas para fazer no teste do reading, tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui a próxima. Mike B, depois que eu comprar o seu curso, eu posso acessar por quanto tempo? É o mesmo suporte do começo ao fim? Mike B, depois o IELTS Masterclass, né, o IMC, eu dou acesso de 2 anos, tá? Eu dou acesso de 2 anos. E durante esse prazo, você tem o suporte direto comigo, tá? Você pode tanto mandar as dúvidas lá na área de alunos, que eu mesmo vou lá e respondo, ou então no grupo de alunos. Tem um grupo de alunos, né, no Telegram, que é só para vocês vão se conversando ali, e eu também estou nesse grupo. E qualquer dúvida, eu mesmo respondo lá, tá? Você tem um acesso direto comigo durante esse tempo todo, tá? Muito bem, muito bem. Gente, seguinte, vou pegar aqui mais uma pergunta da caixinha, deixa eu avisar pra vocês. Vou pegar mais uma pergunta da caixinha, e se você tiver alguma dúvida, escreve ela aqui, que aí eu respondo e vai ser a última, beleza? Então, ó, eu vou responder uma da caixinha, e se você tiver, a hora de fazer a pergunta é agora, porque depois vai ser a última, eu vou encerrar a live, tá? Vamos lá. Olha essa aqui, ó. Essa aqui também eu acredito que seja o problema de muitas pessoas. Eu consigo falar, mas ainda não é muito natural. Como melhor? Você tem esse tipo de problema aí? Você consegue até falar inglês, mas é aquele negócio meio travado, talvez sua pronúncia seja ruim e você fica travando. Você tem esse problema aí? Seguinte, cara, como que você melhora isso aí? Eu até falei isso mais cedo aqui, então por isso que eu puxei essa pergunta da caixinha ali, que eu acho que ela é boa. Para você aumentar a naturalidade da sua fala, você tem que aumentar a sua exposição com o listening. Vou repetir. Para você aumentar a naturalidade da sua fala, você tem que aumentar a sua exposição com o listening. Aí você fala assim, mas Simon, eu não consigo entender como que fazer mais listening vai me fazer falar melhor. Ó, o exemplo que eu te dei ali atrás, lá atrás, né,
de como nós emendamos uma palavra na outra, é um deles. Isso a gente só consegue perceber quando você faz listening. Um outro exemplo é que quanto mais você escuta, mais você vai começar a reproduzir as suas ideias da forma que você escuta as pessoas falando e mais você vai ser capaz de perceber as nuances. Me fala uma coisa aqui, ó. Quem aqui já começou a... Quem aqui já passou bastante tempo com uma outra pessoa? Às vezes você tem um primo que mora em outro estado, aí ele vem passar férias na sua casa, ou você já teve contato com outra pessoa de uma outra região, e quando você vê, você está começando a falar o sotaque dessa pessoa. Vou te dar um exemplo. Aqui em Ótimo a gente tem vários amigos, eu conheço várias pessoas que são mineiras, mas tem a Lúcia, que é uma amiga minha, e ela é paranaense. E aí, por ter contato direto, a gente é amiga há muito tempo, eu de vez em quando me pego falando com sotaque paranaense, até eu fico zoando ela, eu pego lá e falo assim, de verdade, isso é de verdade. E ela, por ter contato com trocentos mineiros aqui, ela acaba falando trem, uai. Isso acontece porque a exposição é muito grande. E aí o que você acha que acontece quando você está se expondo muito a um tipo de conteúdo em inglês? Naturalmente você vai começar a falar daquela forma. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Faça exposição com conteúdos excelentes, para que você comece a reproduzir o seu inglês daquela forma. É assim que você vai melhorar a naturalidade da sua fala, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. Deixa eu ver. Acho que nem é pergunta, né? A Cátia falou, eu morei 9 meses em Natal e voltei falando T igualzinho de lá, além de expressões regionais também. É isso, né? Quanto mais exposto a gente fica, mais a gente vai reproduzindo aquele vocabulário, né? E é isso mesmo. Agora, com o inglês também é verdade. Quanto mais você fica exposto a um tipo de conteúdo, mais você vai tender a reproduzir aquilo ali. Beleza? Muito bem, pessoal. Chegamos ao final de mais uma live aqui, um café com o IELTS. Não se esqueça... Ah, peraí, então apareceu uma dúvida ali. Já ia finalizar. E na exposição em inglês eu comecei a misturar os sotaques americanos, meu predominante, com o britânico, né, Simon? Essa não era uma pergunta, né? Agora que eu vi ali. Sim. Quanto mais você fica exposto a um tipo de conteúdo, mais você vai se aproximando de reproduzir ele daquela forma. No caso que a Kátia está falando ali, ela tinha um sotaque americano, e aí para o teste do IELTS ela aumentou enormemente a exposição para o sotaque britânico. É inevitável que você comece a puxar algumas coisas. Mas isso não chega a ser uma mudança de sotaque. Para você mudar o seu sotaque completamente, depois que você já tem um adquirido, no caso americano, você tem que fazer essa mudança intencionalmente. Aí você precisa de intenção naquele propósito ali. Beleza? Gente, no mais, eu vou finalizar essa live por aqui. E não se esqueçam que hoje à noite, às 7 horas do horário de Brasília, você tem outro encontro comigo para o nosso simulado do teste do speaking. Vou estar te esperando lá. Um abraço para vocês. Até lá.